Olá, gente. Paulo Alexandre, se apresentando para vocês que precisam saber o que eu vim fazer aqui, afinal de contas. Há 22 anos aqui na cidade, a minha função simplesmente é ajudar pessoas. Então, por isso que eu fiz tudo quanto é comunidade. Então, meu trabalho aqui é simplesmente ajudar pessoas. Então, se eu faço isso há 22 anos, é óbvio que eu vou querer agora mostrar para vocês que eu posso fazer muito mais. Então, como eu disse para vocês, eu tenho uma formação de trabalho que vem de uma história política bem longa. Eu saí de Duque de Caxias, trabalhei para Tenório Cavalcante, foi meu primeiro emprego, considerado o homem da capa preta. Inclusive eu estou no filme dele, se vocês quiserem constatar isso. Saindo de lá, eu fui ser gerente do Banco Bradesco, junto com o dono do Banco do Bradesco, que era uma pessoa que pouca gente chegava perto dele, que era o seu Amador Aguiar, aqui de São Paulo, o qual eu tive o prestígio de ser consagrado o melhor gerente na Vila de Cartomelo naquela época, que a garotada hoje não conhece, mas depois de um América Express. Saindo daquilo ali, fui para o Exército, foram 6 anos de amor, saí de lá. Fui passar a ser instrutor de paraquedismo e me apaixonei pelo hospital. Então aí me formei, entre aspas, não com faculdade, mas instrumentador cirúrgico. Naquela época você fazia enfermagem direto e depois de instrumentador cirúrgico, depois de alguns anos e tal, passei a ser presidente do sindicato dos xistas e enfermeiros do Rio de Janeiro. Saindo disso, o que eu fiz? Fui fazer o que eu mais gostava na vida, isso, falar com o povo, me dedicar a vocês. Então eu comecei a fazer comunicação social, onde meu primeiro trabalho foi no Globo, trabalhando com a Lélia Cordeiro, e depois disso eu desleixei para a vida política. Aí entra o Paulo Alexandre, nesses anos todinho, de 47 anos, contra o comunismo e o socialismo, brigando a favor do cristianismo. Eu tive a honra de trabalhar com Marcelo Alencar, que foi o governador do Rio de Janeiro, o qual mesmo fez um bom governo no Rio, e ao sair dessa minha função de assessoria dele, eu tive a honra de conhecer Garotinho, prefeito de Campos, onde ganhei o título cidadão campista, e esse título me fez com que eu me proporcionasse, me aparecesse mais, propagasse o meu trabalho dentro da política. Foi aí que Garotinho me passou para um amigo dele na Paraíba, José Targino Maranhão, hoje senador. Fez um trabalho na Paraíba durante 8 anos, o qual fui secretário de Turismo, Indústria e Comércio. O mesmo que era governador, hoje é senador, junto com Cássio Cunha Lima, o qual que hoje é senador, e antes, como governador, eu saí do José Targino Maranhão e fui trabalhar com Cássio Cunha Lima. Quer dizer, depois de todo esse trabalho, voltei para o Rio de Janeiro, fui para Maricá, onde eu tive uma casa de praia e conheci a Ailton Afonso Viana, onde se tornou prefeito com o nosso trabalho político, e eu fui assessor dele, trabalhando como fiscal da postura, depois secretário de obra com ele, que não entendia nada de obra, mas foi um engenheiro diretamente comigo, o qual eu fazia atendimentos à comunidade. Saindo disso, fui trabalhar com artista, meu filho MC Andinho, fazer show, vender show pro Latino, com Andinho, Bochecha, entendeu? O Marcinho, e conheci a cidade de Cruzeiro. Aí começa a minha trajetória aqui, já há 22 anos. Me apaixonei por essa cidade e comecei a fazer um trabalho com a prefeita Ana Cari, que era de antidrogas e gravidez precoce. Para mim fazer esse trabalho nas escolas e com as famílias, eu precisei falar com o escalão maior de quem mandava aqui na cidade, que infelizmente era o tráfico. Porque senão poderia ter tomado um tiro nas costas. Mesmo assim fui liberado para poder fazer esse trabalho. Então, dentro da conjuntura da polícia e bandido, que eu não tinha nada a ver com isso, nenhum dos dois, a minha função era passar para os adolescentes que estavam no caminho errado e precisavam de ajuda. E essa ajuda eu descobri que é onde começa isso, na família. E é onde a família pode ser ajudada nisso, justamente um conselho tutelar que não faz nada. Nesses 22 anos não vi um conselho tutelar aqui que fizesse alguma coisa pelas crianças. Então, precisando desse tipo de ajuda, precisando dessa cobrança. Por quê? As escolas vão se tornar escolinha de marginais. Porque com essa nova liberação governamentista, que é totalmente comunista e covarde com a juventude, de fazer liberdade, liberação de liberdade de gêneros, essas coisinhas todas, faz com que a sua filha vá para o banheiro antes da hora com um menino e procura ter curiosidade. O jovem é curioso, ele está na fase de aprendizado e precisa de ajuda. Nós temos que cortar isso, temos que trazer de novo a nossa formação cristã e a nossa ideologia maior, que é o respeito humano. Nós não estamos tendo isso aqui. Então, tudo que eu falei para vocês, eu gostaria de mostrar para vocês aqui os meus diplomas, como vocês podem ver. Tá? Esse aqui é de corretor de imóveis, meu Cresce Vito 319, e outros diplomas, mas aqui como enfermeiro, como técnico de enfermagem, e trabalhei no centro cirúrgico, como instrumentador cirúrgico, e fui fazendo esses diplomas todos aqui, que vocês podem ver que eu me preparei nesses meus 70 anos de idade, tá rodando o Brasil. Esse diploma aqui eu tirei na Paraíba, lá com José Targino Maranhão, onde eu descobri a maior pedra do mundo, que não está na Austrália, está na Paraíba, no Nordeste brasileiro, e não deram valor para poder a gente colocar no livro dos Guinness.
tá? Não deram valor. Viajei de helicóptero aquilo tudo, filmei tudo, fotografei, mas não tive a chance de propagar esse trabalho. E como eu estava mostrando para vocês aqui, eu tenho, aqui está a assinatura do ministro Adib Jatene, onde ganhou o título de cidadão maricaense, levando o exame do pezinho. Naquela época era pago para 70 mil pessoas em Maricá, hoje tem 120 mil pessoas, e naquela época era pago, só os ricos faziam, e eu consegui uma liberação através do ministro Adib Jatene para toda a população. Bem, nessa trajetória toda, aqui dentro de Cruzeiro, eu faço Natal Sem Fome, fiz alguns trabalhos em quadra de futebol de salão, para poder a garotada trabalhar o esporte. Hoje eu sou um cara que apoio totalmente o prefeito de São Paulo, o Pablo Marçal, porque tem as ideologias idênticas a mim. A criança precisa de esporte para não se tornar marginais. Esse é o esporte mais barato para o pobre, porque se você for fazer alguma coisa que interligue isso, aí tem que brigar justamente com que eu sou evangélico, mas brigar com as igrejas, porque as igrejas ganham terrenos e as igrejas não têm a responsabilidade, ao menos, de trabalhar com as creches. A igreja constrói a creche, bota a pessoa para trabalhar e a prefeitura paga. Simples, porque essas crianças precisam de ter uma proteção, tanto religiosa cristã, quanto também educacional, para que não cheguem nas escolas já marginalizadas. Por que as escolas públicas, 29 escolas públicas daqui, não têm reunião com pais constantemente? Porque tem lugares que as professoras e as diretoras têm medo de fazer reunião com os pais, porque a maioria está dentro da parte criminal. Ou os pais são viciados, ou vendem, entendeu? E os filhos ficam assistindo aquilo, ou os pais são alcoólatras, não tem esse tratamento. O Conselho Municipal de Saúde tem que averiguar justo isso, quanto o Conselho do Infante e Adolescente. Então, nós estamos precisando fazer esse trabalho. Então, por isso eu estou com o Diego Miranda. Aí está a questão, por que Diego Miranda? Porque é um garoto que conhece a história da cidade, nascido e criado, família feudal daqui, família construtiva disso aqui, família que conviveu com o princípio, meio, e nunca vamos chegar ao fim, porque vamos crescer. Estamos aí nessa ideologia, por que razão? Diego Miranda tem as propostas que eu estou dentro desse trabalho, que é justamente mexer com a corrupção dentro da cidade, tirando a roubalheira, mas sobrasse dinheiro, 300 e poucos milhões que vem para cá, e ninguém sabe para onde esse dinheiro vai, não tem uma transparência. Eu, como vereador, mesmo sendo amigo do Diego, vou fazer minha função, vou fiscalizar tudo que dinheiro que vem, todas as licitações que tem que ter um fiscal de transparência, tem que ter um vereador que não se venda, tem que ser um vereador que tem moral, capacidade e qualidade. Eu sou Paulo Alexandre, 25333, eu sou seu vereador, porque eu não brinco. Comigo é sim, sim, não, não. Eu sigo a Bíblia, eu sigo a palavra de Deus. Se o homem quer crescer, quer ser guerreiro, ele tem que ser, antes de mais nada, limpo, honesto e corajoso. Essas três coisas eu tenho. E acima disso tudo, tenho fé. Paulo Alexandre, 25333, juntinho com vocês aqui, para ser o seu vereador, para te representar na Câmara. Você honrar o seu voto, porque você que vende o seu voto é o primeiro a ser vendido.